estamos aqui com o Marcelo Castro, ele é membro consultivo do ITA, né? E hoje, Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o evento, as expectativas, estão rolando várias palestras e qual que é o intuito maior hoje relacionado à cibersegurança e como que o SSD ele vai contribuir para as empresas e para a sociedade. O objetivo desse evento, Leandro, é compartilhar, trocar informações, conhecimentos a respeito das novas tecnologias, suas aplicações, vamos chamar assim, oportunidades, desafios e ameaças, né? A pandemia, ela não foi só um fato, um acontecimento histórico, né? Ela também foi ela causou uma disrupção e ela foi também impactou o fator humano, seja do lado do bem e seja do lado do mal. Então, o evento hoje vai compartilhar diversas novas culturas, visões, ameaças, né? Passou a existir uma nova engenharia social das pessoas, das empresas, o jeito de fazer negócios. Estamos aqui com o André, presidente da Accenture. Prazer em conhecê-lo, obrigado pela palestra. Como que foi a palestra lá dentro? Não, foi excelente. Acho que o tema de cibersegurança é um tema que eu acho que está muito presente hoje. E todos os palestrantes, os que me antecederam e depois, no final, o Renato, trouxeram o tema da colaboração. Foi também um tema que a gente trouxe até no próprio título, né, dizendo que segurança é um esporte coletivo. E é muito importante porque não existe segurança hoje isolada. Você sozinho não consegue. O mundo está conectado, né? Está todo mundo em rede. Então você é tão seguro quanto a segurança do teu fornecedor, que está conectado em você o tempo todo. E isso num microsistema, né? No microecossistema, é ali a empresa e os seus fornecedores. Bom, aproveito esse momento aqui para fazer um agradecimento, né, para expressar a nossa grande satisfação de ter recebido aqui a doutora Adriana, tá certo? A gente tem uma parceria, já teve parceria antiga com a Caixa e agora a gente quer continuar. Ela fez uma apresentação excelente, ficou muito agradecido por sua apresentação, trouxe a equipe, né? E aí com isso a gente conseguiu estreitar dentro desse grupo muito grande que nós temos, né, desse público, das instituições de Estado, grandes corporações, empresas, né, estudantes, professores, né? Ou seja, a gente conseguiu reunir e a presença da Caixa foi muito boa aqui para mostrar esse outro lado onde a tecnologia é supremamente importante. A oportunidade de estar nesse evento reunido, né, com representantes de um ecossistema de grande peso, né, onde segurança vem para o fronte da discussão, dada a relevância, né, do tema. Então, um prazer estarmos aqui enquanto Caixa, patrocinadora desse evento, mas não apenas patrocinadora, mas de fato como um ator que se integra, né, como parceira. Olá, estamos com o Dr. Carlos Afonso, divisionário de crimes cibernéticos. Prazer estar aqui com o senhor hoje. Como que foi a palestra? Conta um pouquinho para o pessoal, né, o público do SSD. Quais são as iniciativas do DEIC? O que vocês trouxeram de novidade hoje para o evento? Olha, o evento sem sombra de dúvida, um sucesso, muito bom. Participar como poder público, ver o ITA abrir aí as suas janelas e aglutinar, né, as empresas que estiveram aqui, os escritórios que estiveram aqui, todas as pessoas de uma maneira muito proativa, trazendo não apenas soluções, mas também as suas dúvidas, né? E a ciência ela cresce nesse momento, né? No momento que a gente traz as nossas dificuldades e compartilha, a gente vê que as soluções às vezes são simples e estão muito próximas. Então, nesse sentido, o simpósio ele foi vencedor. A organização foi espetacular, foi muito tempo de preparação. Foi muito legal, todos os conhecimentos que foram apresentados ali, discutidos, né?
o seu conhecimento da área de defesa, né? Que para nós da aeronáutica e do Ministério da Defesa em geral, das outras forças, são assuntos interessantíssimos, né? Como o professor Takashi também apresentou, dentro da aeronáutica existe uma preocupação muito grande, né? Quando a gente olha o espaço aéreo em áreas urbanas, a gente vai ter ali muitos drones, eVTOL, continua tendo helicópteros e os aviões que pousam e decolam. Pega aqui São Paulo, Campo de Marte, Congonhas, Guarulhos, o espaço aéreo vai ficar, junto com tudo isso, vai ficar super movimentado, né? E a questão de segurança é fundamental nisso tudo, né? Tudo vai ter um IP, né? Ou seja, então é tudo dados trafegando em rede e uma grande questão é como proteger isso, né? Como proteger contra ataques de alguém querer tomar o controle desses veículos, né? Então, assim, a sua presença aqui com a sua apresentação foi muito legal, enriqueceu o evento, né? Nós estamos muito felizes, né, de ter recebido todo esse público aqui e a sua presença, então, ajudou para nós a deixar o evento muito mais prático, como a gente queria, né? E cheio, assim, de novas ideias e apontar caminhos que as pessoas podem trilhar. Muito obrigado. Quando a gente fala de drones, né, e de equipamentos que falam a língua IP, né, estão conectados na rede, dentro da taxonomia, digamos assim, ou da gíria da segurança cibernética, a gente chama isso de superfície de ataque, né? E o que vem acontecendo hoje, a gente vê cada vez mais ataques acontecendo e ataques mais desastrosos, vem muito em função da superfície de ataque que está crescendo o tempo todo, né? Então, processos ou tecnologias que antes estavam offline, estavam desconectadas da rede, ao se conectarem à rede, aumentam essa superfície de ataque, né? Então, o processo de defesa tem que ser, primeiro, conseguir diagnosticar e entender o tamanho da superfície de ataque que você quer defender, né? E reduzir essa superfície de ataque. De que forma? Né? Você criar barreiras para que a comunicação em rede seja em rede privada, né? E a superfície vista para a internet seja cada vez menor. Estamos aqui com Cleorbert Santos, professor de Direito Digital do Mackenzie. Bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco hoje. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua palestra, né? O que você falou hoje aqui para o público. A minha palestra especificamente foi sobre cibersegurança, especificamente cibercrimes, o universo mais escondido da internet. Eu também falei sobre inteligência, tanto a inteligência clássica utilizada pelas agências de segurança do mundo inteiro, pelas Forças Armadas, e também, claro, sobre a inteligência artificial. A gente hoje tem uma interface entre esses conhecimentos e as empresas e também o próprio cidadão comum. A gente precisa prementemente no Brasil de uma nova roupagem educacional. A gente precisa começar a fazer com que as pessoas saibam realmente utilizar a tecnologia. A gente usa inteligência artificial, a gente usa segurança da informação em nossos dispositivos, mas ainda de maneira muito parca. A gente precisa que as instituições, isso deve ser um projeto nacional, para que haja uma nova educação, uma educação digital, fazendo com que nós como cidadãos, deixemos de engatinhar frente a esses desafios todos. Estamos aqui com o Lacir, ele é proprietário de uma startup no interior de São Paulo. Lacir, bem-vindo ao nosso evento, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de conversar com o pessoal. Fala um pouquinho o que você está achando do evento, o que significa para você esse evento de SXD. Para mim é excelente porque tem tudo a ver com o meu negócio, né? Nós trabalhamos com automação, com equipamentos de autoatendimento, então para nós um evento desse vai trazer para nós está trazendo, né? Insights na questão de segurança de dados, informação, tecnologia, robótica, automação, ainda mais na segurança, porque hoje em dia tudo que a gente envolve é IA, é robótica, a parte de internet das coisas, então a gente está no mundo de conectividade. E devido a esse mundo de conectividade que envolve o meu business, que o meu business na verdade é equipamentos de autoatendimento, que está conectado, né? Inclusive com sistemas em nuvem e assim por diante, nós precisamos muito entender sobre a parte de segurança para justamente atender o nosso cliente com confiança, né, com confiabilidade
e segurança para que eles possam ficar tranquilos enquanto as informações trafegadas aí entre softwares, entre equipamentos e assim por diante. Estamos aqui com Cláudio Creel, diretor de cibersegurança da TIM. Bem-vindo ao evento, prazer conhecê-lo. Cláudio, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o público como que você enxerga a tecnologia 5G hoje de uma forma mais ampla, né? Falando de empresas, falando também sobre consumidores finais. Como que é a tecnologia para você e para a TIM? Falando da 5G, falando da TIM, eu considero, acho que todo mundo concorda, que a comunicação celular e principalmente a comunicação móvel virou a rede neural da nossa sociedade, do ponto de vista de consumidor, do ponto de vista de cidadania. Essencial. É absolutamente essencial. Então, o 5G vai ser mais uma etapa, mais uma evolução que vai determinar ainda mais possibilidades, do ponto de vista de velocidade, do ponto de vista de baixa latência, que vão disponibilizar, criar casos de usos inovadores, tipo o carro autônomo ou a cirurgia à distância. E a possibilidade de conectar também, do ponto de vista de cidades inteligentes e mais casos de usos de indústria, a conexão de milhões de IoT, então de devices conectados autonomamente e independentemente na rede. Então, ter um cuidado de todos os dias, todos os momentos, manter a atenção a nível muito alto e aumentar o nível de maturidade que a gente tem do ponto de vista de garantir a segurança dessa rede. Olá, estamos aqui com Danilo Vitelli, gerente sênior de cibersegurança da TIM. Danilo, obrigado por estar aqui conosco. Gostaria de saber como que foi hoje a experiência, né, de estar no SSD 2023 e quais são as iniciativas da TIM para empresas e também para usuários finais, né, que você falou um pouquinho. Isso. Esse tipo de iniciativa, ele faz a propagação da cultura de cibersegurança, né, aprofundar um pouco desse tema que é tão importante hoje para a sociedade. Falando especificamente do nosso futuro como sociedade, a gente vai ter aí a difusão muito forte do IoT, dos usos de cloud. As próximas tecnologias vão alavancar muito isso, como o carro autônomo, como os eVTOLs e tudo mais. Isso faz com que a cibersegurança ela se torne um ponto importantíssimo para habilitar o uso dessas tecnologias de forma segura. Porque quando você tem a adoção dessas tecnologias de forma massiva, você expande a sua superfície de ataque, permitindo que hackers possam fazer uso de agentes maliciosos. Na verdade, podem fazer uso de algumas técnicas para conseguir não somente invadir os seus dispositivos, mas também negar serviços públicos, por exemplo, quando a gente está falando de Smart City, provocar disrupção de serviços do tipo dos eVTOLs, que vão não necessariamente do eVTOL, ele não vai precisar do 5G especificamente, mas toda a parte de microclima que vai ter que ser gerenciado para que o eVTOL opere com segurança, ele depende da conectividade 5G. Estamos com Fábio Soares, gerente executivo de cibersegurança da TIM. Obrigado por estar aqui conosco. Queria que você falasse um pouquinho para o nosso público qual foi o foco principal sobre 5G que você falou hoje na palestra e quais são os desafios que vêm junto com essa tecnologia. Perfeito. Hoje na palestra eu comentei um pouquinho sobre os desafios de proteção de dados, né? Acho que basicamente é a questão de proteção de dados em cima do 5G. O 5G ele tem 3 características diferentes que diferem um pouco da tecnologia anterior. Ele tem a baixa latência, ele tem a questão da alta velocidade, obviamente, e a questão da conectividade. Ele, por trabalhar uma frequência maior, ele permite muito mais dispositivos conectados à rede do que o 4G ou tecnologias anteriores. E isso, eu vi um estudo recente do IDG que traz que nos próximos 2 anos nós vamos triplicar a quantidade de devices existentes na rede atualmente, né? Ou seja, a gente falando de dispositivos IoT. Por conta muito pelas as características que o 5G vai alavancar esse tipo de situação. Ao mesmo tempo que você aumenta o número de dispositivos, você também aumenta a quantidade de dados que estão sendo propagados quanto a isso. Se você olhar para dispositivos pessoais, por exemplo, a preocupação nossa com relação à proteção de dados, ela vai muito além agora
da questão de proteção de nome, RG, CPF, esses dados básicos pessoais. Agora a gente está falando de dispositivos que vão coletar a tua saúde pessoal, que vão olhar os locais onde você está, suas preferências, ou seja, a telemetria, exatamente, os devices novos que estão sendo habilitados para trabalhar com a nova tecnologia vão permitir esse tipo de situação. Então nossa preocupação agora, não só TIM, né? Preocupação, eu digo, da população em geral, das empresas em geral, tem que ser muito mais olhar para o LGPD com esse olhar da expansão de dados, do que vai acontecer daqui para frente. Então esse é um fator relevante. Olá pessoal, estamos aqui com a Adriana, vice-presidente de tecnologia e digital da Caixa. Adriana, muito prazer, obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é todo meu, agradeço o convite feito à Caixa, uma honra estarmos aqui institucionalmente falando sobre segurança, né, num evento tão importante. Com certeza. O que você está achando do evento? Excelente, né? Fico muito feliz que o Rita tenha retomado com toda a expertise, conseguido reunir um ecossistema, né, de atores tão relevantes para o nosso país, que certamente amplia, né, o fórum de discussão e de aplicação prática frente aos desafios que nós temos de enfrentamento quando a gente olha um movimento cada vez mais focado no digital, né? E a Caixa, enquanto empresa pública, banco público, se insere dentro desse contexto de desafios. Então, fico muito feliz e honrada de ver um evento dessa magnitude trazendo atores de peso para fazer a discussão na mesa. E eu gosto de trazer o olhar da Caixa para uma visão além banco, né? Então, frente a todos os desafios que a gente tem na indústria financeira, de competitividade, né, de agilidade, flexibilidade, ao mesmo tempo, na outra ponta, ofertar soluções e serviços, né, mitigando-se ao máximo possível os riscos, né, associados às vulnerabilidades que existem, né. Então, o tempo de resposta a elas é um diferencial, é algo que a gente precisa, né, constantemente buscar, mas eu trago um desafio adicional, que é encarar a Caixa, né, como um agente viabilizador das políticas públicas. Olá pessoal, estamos com Maria Tereza Umbelino da BMV Global. Prazer estar aqui com você hoje. Parabéns pela palestra. Gostaria de falar que você falasse um pouquinho sobre como que foi a sua participação no SSD 2023 e quais são as iniciativas que a BMV Global está tomando, né, com relação ao meio ambiente, tecnologias e cibersegurança. A BMV Global desenvolveu um processo de incorporar a conservação da natureza no mundo dos negócios. Isso só foi possível por causa de tecnologia. Então, como virou um ativo transacionável entre governos, entre investidores, precisa de todo um processo de segurança, de tecnologia. Então, quer dizer, como primeiro ativo de conservação da natureza, esse ativo de conservação da natureza tem o propósito de transformar todos os ativos da economia como ativo baseado na natureza, porque todos o são, todo mundo, não interessa se é escola, se é indústria, ela depende da natureza. A forma que a gente encontrou de que a natureza ainda exista é conservando a natureza. E conservar a natureza, transformar isso num bem transacionável, foi tecnologia, não só tecnologia, ciência e tecnologia de produzir esse ativo, de originar esse ativo, como também para transacionar. E para isso foi preciso blockchain, é preciso todo um processo de segurança, porque isso transcende fronteiras. Então, toda essa discussão no SSD é muito importante. Por quê? Porque isso torna o Brasil um protagonista nesse processo. Primeiro que ele é o que tem mais biodiversidade. Agora, poder transacionar a biodiversidade foi graças à tecnologia. Estamos aqui com o Renato Opsi-Blum, professor de Direito Digital. Bem-vindo, obrigado pela participação no evento. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua palestra, que foi feita agora. Qual que é o papel do direito digital relacionado à cibersegurança no modo geral? A questão do direito, que está sempre em constante evolução, principalmente quando a questão envolve novas tecnologias, ou o avanço das tecnologias, é um campo, é um papel promissor e protagonista. O que eu quero dizer com isso? Nós teremos regulações, leis, normas, protocolos, autorregulação regulada, na medida em que a tecnologia avança
E como ela avança muito rápido, ela traz uma dificuldade de percepção para a sociedade. A gente acaba usando muitas ferramentas, muitas tecnologias, o ChatGPT, por exemplo, sem saber exatamente os riscos. Então, primeiro, leis que trarão obrigatoriedade de disciplinas de educação digital em todas as esferas educacionais. A partir dos crimes digitais, já tivemos aqui várias atualizações, basicamente é o 154A do Código Penal. O que vai acontecer? A pessoa vai ter uma pena de quanto, vai ser presa, não vai, etc. E não podemos deixar de falar também na proteção de dados, na evolução da LGPD. E agora, né, nós teremos aí as multas sendo aplicadas, sanções sendo aplicadas com mais intensidade pela NPD em função da evolução, da maturidade do processo de fiscalização. Então, para resumir, nós teremos aí evolução e aplicação da lei penal, nós teremos a implementação de um marco de inteligência artificial, todo o sistema jurídico relacionado a isso, o compliance vai ser muito afetado, e teremos um avanço da própria Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, a questão cripto, a questão digital em si, muito em breve, aí, daqui um ano e meio, não sei se é tão breve para a tecnologia, mas nós teremos o uso intenso do Drex, da moeda digital brasileira, por parte do Banco Central. Isso vai ser amarrado a contratos inteligentes. Então nós teremos aí mais segurança jurídica na medida que a transferência do dinheiro, chamamos do direito à satisfação do contrato, só vai acontecer quando ambas as circunstâncias acontecerem. Então são 4 situações em que o direito vai protagonizar de forma muito intensa na área do direito digital. Estamos aqui com o Vinícius Caires, Head de Serviços da empresa Entoid, a multinacional. Bem-vindo, Vinícius. Parabéns pela palestra. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que foi comentado na palestra, principalmente as iniciativas da Entoid, né, com relação à cibersegurança e o que está por vir aí dentro desse universo. Acho que antes de falar um pouco, né, sobre o que nós trouxemos aí na palestra, falar sobre o evento em si, né, o SSD, um evento relevante aí para o setor, pessoas, né, com alto conhecimento, trazendo aí informações relevantes aí para o meio, né, da cibersegurança. E a oportunidade que nós tivemos aqui hoje foi de apresentar a nossa solução de gestão de vulnerabilidade. É uma solução que a gente já tem há um bom tempo evoluído, né, no mercado. É uma solução que tem gerado, né, um diferencial muito grande, porque é uma solução de cibersegurança que a gente acaba acoplando no processo de desenvolvimento dos clientes, acelerando o processo de go-to-market, né, não deixando de falar de cibersegurança, que é um tema super relevante. Então, assim, foi uma oportunidade muito bacana que a gente teve aqui hoje de mostrar um pouquinho sobre essa solução. A Entoid já tem um bom tempo levado, né, a solução de cibersegurança de forma global, né, que nem você colocou. Nós temos várias soluções de cibersegurança num contexto mais externo, no que eu trouxe hoje, né, que é uma visão mais voltada à parte de desenvolvimento de software. E existe um investimento corporativo muito grande nesse setor e a gente tem atuado, né, nessa linha para realmente desenvolver esse mercado. E 2024 é um ano que a gente está esperando um bom resultado aí sobre esses processos. Esperamos aí que se concretize.